Nós estamos com saudade de alguns irmãos, né? O irmão José Alves possivelmente está acompanhando a transmissão, sempre me pergunta, por sinal, sempre me pergunta se tem, se não vai ter, por que não teve. Depois você explica para ele, viu, Luciano? Não explica para mim não, viu? Seu pecador. Você que não forma uma equipe para te ajudar não, né, Marister? Forma uma equipe para te ajudar. Você acha que você vai cruzar e correr para a cabeça todo domingo? Nem sempre dá certo. Vamos montar uma equipe para nós não falharmos, né? Com a graça de Deus, esse é um alvo para o nosso próximo ano. Gisele também, né? Gisele Góes também está com saudade, também está lá todo dia lutando. Falando, eu acho que eu vou tal domingo. Vamos aguardar, vai chegar o dia, né? Vai chegar o momento, com a graça do Senhor Jesus. Minha esposa e a minha bebê recém-nascida com 22 dias. Acho que é isso mesmo, 22 dias. Está cada dia mais graciosa para a glória de Deus, né? Então, louvado seja Deus, Deus tem cuidado de nós e nós aqui estamos para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Outros irmãos já são de casa, tá? Tem vários aí que eu já vi, tem o amigo do Machado, que agora me fugiu o nome, mas também já veio também com a esposa, a namorada. Alguns outros irmãos que eu sempre cito aqui, essa família amada que eu cumprimentei domingo, né? E agora me fugiu o nome agora, depois eu vou lembrar, né? Aqui do púlpito às vezes foge, mas que alegria recebê-los novamente, estão sempre com a gente. O Odivan, cadê o Odivan? Aqui, ó, aprendi seu nome, viu, Odivan? Não esqueço mais. Perguntei para quem? Perguntei, foi para o Márcio. O Márcio, de onde você conhece o Odivan? O Márcio já foi boleiro, gente. Das bolas, da Igreja Batista, né, Márcio? Aí ele contou, e aí, graças a Deus, pela presença da família do Odivan e da Irene, sua esposa, também que acompanha. Alegria tê-los aqui, tá bom? Capítulo 17, convido você a me ajudar a nós lermos juntos o verso 1. Vamos lá? Capítulo 17 de Gênesis, diz assim a palavra do Senhor. Quando Abrão atingiu, acharam? Está sem a tela, né? Então vamos lá, Gênesis 17, 1. Vamos uma só voz. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Até aqui. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua igreja, pelos teus servos e servas, escolhidos pelo Senhor antes da fundação do mundo. Nós te adoramos porque somos igreja do Senhor, nós te bendizemos porque nem nós não há bem algum, mas toda a honra e todo o mérito pertence a Cristo Jesus, o nosso Salvador. Edifique as nossas vidas por meio da tua palavra, consagre nossas vidas por meio da tua palavra, e ó Senhor, venha, como foi dito já nesta noite, nos guiar por ela, venha nos fortalecer por ela, para que ela nos sustente em meio às dificuldades, em meio à bonança, em meio às vitórias, em todos os momentos, que a nossa vida esteja pautada na tua palavra. Nós oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós leremos então depois o verso 2 e o verso 3. Ficarei apenas nesses 3 primeiros versículos do capítulo 17. Uma das questões interessantes, eu estava vendo hoje, começamos em fevereiro. Fevereiro, a exposição em Gênesis. Estamos no capítulo 17, em novembro. Então, muito provavelmente, se Jesus não voltar, o ano que vem a gente termina, né? Então, com a graça de Deus, nós vamos caminhando pela palavra de Deus. Nós não estamos com pressa. Nosso momento de aguardar o Senhor é estudando a sua palavra. Amém? Então nós vamos caminhar. De vez em quando a gente até faz umas incursões em outros textos também, isso é verdade. Capítulo 17 de Gênesis. Quem esteve aqui domingo passado? Grande parte. Sara e Agar deixaram uma situação muito complicada. Sara, a esposa de Abraão, Agar, a serva. Diante desse fato, Abrão, o mesmo, que vai ser daqui a pouco mudado o seu nome para Abraão,
foi omisso, porque permitiu que Agar fosse a ideia maquinada pela mente humana carnal de Sara. E Abraão vai consentir, Abraão vai deixar. E depois nós tivemos o desdobramento de tanta dificuldade que Agar é expulsa do meio da família de Abraão. Sara a expulsa. Agar a menosprezou. E agora nós chegamos no capítulo 17. E no capítulo 17, diferente do que muitos pensam, a palavra de Deus silencia a respeito de Deus ter falado uma única vez com Abrão. Sabe quanto que dá isso? 13 anos. É a idade, qual é o nome do filho de Agar com Abrão? 13 anos de idade tem Ismael. E a Bíblia não diz que nesses 13 anos Deus falou com Abraão. Muitas vezes a gente tem uma ideia de que esses homens de fé tinham visão de Deus toda noite. Ou toda vez que apertava uma situação difícil, Deus se revelava a eles. Não é assim, olha que interessante. A palavra de Deus apresenta que a família de Abraão, a sua casa, o seu clã, continuaram temendo a Deus, buscando a Deus. Mas Deus, muito provavelmente, ficou esses 13 anos sem trazer uma palavra a Abraão. E 13 anos faz, Deus não falou nem diretamente com Abraão, falou com Agar. E traz aquela resposta: Deus que vê, me mandou ficar. Vocês querem que eu fique mesmo? Aí eles eram crentes e disseram: fica. Até a Sara disse: não, fica. Deus está vendo, então vamos resolver isso aqui. Deus não falava com Abraão há 13 anos. E por que será, né? É uma grande questão. Nessa noite eu quero destacar o seguinte tema: confie sua vida ao Senhor Todo-Poderoso. Confie sua vida ao Senhor Todo-Poderoso. A palavra de Deus nos apresenta que essa demora em Deus falar com Abraão tem possivelmente uma ligação direta com a pressa que Sara e Abraão tentaram para resolver o problema que eles tinham de não ter filhos. Então eles pensaram: nós já estamos numa idade assim um pouco, mas está boa ainda, está com 80 e poucos anos, 99, menos 3 dá quanto aí? Amém, louvado seja Deus por essas mentes rápidas na matemática. Eu ia contar no dedo aqui até amanhã. 86. Nós estamos num vigor, vamos aguardar que Deus vai enviar. Não. Além de tudo, eles olharam para o outro, um para o outro, e disse assim: vamos pegar o seguinte, Deus falou que faria de você pai de muitas, abençoaria várias famílias, teria filhos como as estrelas dos céus. Então é com Agar, porque ela é nova. E aí você, Abraão, terá filho com ela. Abraão aceita essa ideia, Agar tem o filho, e agora 13 anos, irmãos, sem Deus dar uma palavra a Abraão. E agora tem uma questão importante. Abraão está com 99 anos. 99. Sara está nova, tem 89. E ela, além de tudo, é o quê? Ela não só tem 89, ela é estéril. Alguém fala: o que tem já 89 anos? Como diz a expressão mais robusta, já estavam amortecidos,
já não tinham vigor, já não poderia ter o ventre, um bebê. E diante desse contexto, pasmem, Deus faz um contraste. É quase a ideia de que, ô Abraão, vocês agora desistiram de vez? Ô Sara, agora você realmente chegou à conclusão que é melhor olhar para o Ismael com um olhar menos de, às vezes, de ciúmes? Ô Abraão, agora você está realmente vendo que você é limitado? Será que falta alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Ainda falta alguma coisa em você para reconhecer que de fato somente esse Deus que o chamou pode fazer alguma coisa? E é importante nós avaliarmos isso, a limitação que nós possuímos como seres humanos. Até certa idade, a gente tem certeza que a gente é o Superman, né? Depois, quando chega nos 30, para os 40, a gente começa a duvidar. E eu diria que quem tem 50 e 60, e mais experiente, melhor ainda, tem certeza que nós nunca chegamos nem perto disso. Mas a palavra de Deus nos mostra que o homem, ele tenta de todas as maneiras guiar a sua própria vida. A partir da queda lá em Adão, Adão se rebela contra Deus. E qual é a palavra de rebelião? Através de um gesto, de tomar daquele fruto e viver uma vida autônoma. O homem tenta engenhar todas as maneiras para não ter necessidade de depender de Deus. Fazer todos os projetos sem colocar Deus. E o que vai acontecer? Nós temos sinais disso. Quantas vezes nós aqui mesmo podemos dizer, quantas vezes nós tivemos oportunidades para bater a cabeça, para fazer planos, de maneira que nós tentamos até cansarmos. E aí, pela graça do Senhor, Ele falou com você, Ele falou conosco e Ele disse, você é pó, você é limitado, você sozinho não vai dar conta. E o que acontece? A partir desse momento, nós temos o nosso coração tocado por Deus. Lá em Romanos, capítulo 8, verso 5, diz assim, Romanos 8, capítulo 8, verso 5. Os que vivem segundo o quê? A carne. O que está falando aqui? Aqueles que vivem segundo os padrões normais do ser humano. Que padrões são esses? Padrões ligados à natureza pecaminosa. Egoísta, egocêntrico, soberbo, dono de si. Segundo a carne, eles se inclinam, esses que vivem segundo a carne, se inclinam para as coisas da carne. Então ele busca o quê? Ele busca de todas as maneiras o sucesso. Ele busca de todas as maneiras viver aquilo que a mente dele define como certo, como correto. Ele estabelece os seus planos e ele vai até tudo, como diz parafraseando um autor, tudo desgraçadamente dar errado sem a presença de Deus, ou então ele vai até tudo dar desgraçadamente certo, mas longe da presença de Deus. Esses são os que são segundo a natureza da carne. A natureza da carne, ela aponta para pessoas que não estão sendo dirigidas por Deus. E é impressionante isso. Eu penso que aqui a grande maioria de nós viemos a Cristo,
depois que os nossos planos cansaram, pelas nossas próprias forças, de dar errado ou certo. Porque não há nada pior do que fazer qualquer coisa e depois saber, puxa vida, você já fez isso? Quem casou? Acho que o Roberto foi casar assim, Roberto. Depois você me conta, depois. Você vai lá e casa. Depois de uns 5, 7 anos, você se converte. Quem deve ter vários casos aqui assim. Aí se converte e fala assim, meu Deus, como é que eu cheguei até aqui, sozinho? Como é que pode, Senhor? Eu não busquei oração em 1 minuto. E o Senhor me deu uma bênção de esposa. Diz amém, irmão. Senão, eles têm que escutar. Essa relação, ela promove em nós o reconhecimento que nós vivemos muitos anos das nossas vidas sem o temor a Deus, sem dependermos de Deus. Você escolheu a sua profissão, ser realizado nela, e você veio a se converter já adulto, e aí depois você olha para trás e fala assim, nossa, fiz tudo conforme o meu entendimento. Claro que nós estamos contando com a graça de Deus. Ele já tinha um plano, você já era escolhido do Senhor, mas na vida daquele que é natural, na corrente natural carnal, ou seja, aquele que não tem nenhum temor a Deus, aquele que ele está indiferente, ele namora, ele não está nem aí com Deus, ele vive no pecado, ele não está nem aí com Deus, ele é adulto, ele não está nem aí, ele não casa, ele não está nem aí, ele não tem filho, está nem aí, ele tem muitos filhos, não está nem aí, ele não está nem aí para Deus, ele vive a vida dele, até que os planos se frustram, ou algo acontece que ele vai perceber que a sua vida estava então, até então, sendo dirigida pelo homem. A palavra de Deus nos mostra que aquele que é nascido de Deus não é assim. Romanos capítulo 8, verso 5. Mas, parte B do versículo, os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Ou seja, aqueles que tiveram o coração transformado de um coração indiferente a Deus, agora o coração que é atento à voz de Deus, ele deseja a Deus, ele faz o seguinte, ele diz, Senhor, eu preciso da tua direção, eu preciso que o Senhor me aponte os caminhos, eu preciso que o Senhor me capacite. Eu já vi muitas pessoas muito capacitadas, doutores, e que dão toda a honra e glória a Deus. E eu já vi pessoas que passou num concurso aí, qualquer. E uma certa vez eu ouvi da pessoa falando assim, alguém disse, nossa, graças a Deus você passou, né? Ela disse, não. Graças a Deus, não. Graças a mim, aos meus estudos. Por quê? Porque ela tem dentro dela um coração endurecido a Deus, ela se inclina somente aos projetos e planos que ela mesma estabelece, e é muito provável que alguém que tem o mesmo quadro, e teve uma dádiva de Deus, diz, obrigado Senhor, porque tudo procede de Ti, até a capacidade que eu tenho para estudar, vem do Senhor, vem de Ti. Esse encontro nos mostra que agora Deus está trabalhando na vida de Abraão. Abraão era um homem chamado por Deus, sim, mas um homem falho, um homem que teve dificuldades na caminhada, e Deus está aperfeiçoando o projeto de fé para Abraão caminhar. E agora, com 99 anos, Deus o chama de maneira graciosa, Deus fala com ele, e Deus se revela a Abraão com 99 anos. Eu quero ler um texto em Hebreus, capítulo 12, verso 11 e verso 12. Diz assim, Hebreus 12, 11 e 12. Na verdade, preste bem atenção nesse texto, na verdade,
Toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Ou seja, Deus, ele traz disciplina. Mas Deus disciplina apenas quem ele? Só quem é filho. Quem não é filho não tem disciplina. Se você é filho, Deus disciplina. E disciplina para o seu bem, para o seu crescimento. Então, 13 anos para fazer de Abrão um homem que diz agora: realmente, de mim não tenho nada para oferecer, não tenho condições alguma para esse projeto de Deus vingar. Mas o texto diz assim, verso 12, Hebreus 12, 12. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes diante de todas as grandes tribulações. Eu fico imaginando Abrão, 13 anos, já estava cansado, pensando assim, o coração aqui crendo e a mente humana, não vai ter plano de ser pai de muitos filhos, não. Pai de muitos, como estrelas estrelas do céu, não. Isso aí foi coisa que eu acho que eu entendi errado. E essa circunstância foi produzindo na vida de Abrão uma disciplina de Deus. Se você lembrar de José, ficou 12 anos praticamente preso lá no Egito, num presídio sem nenhuma dívida. E Deus fez com que tudo aquilo, na vida de José, ainda que cansado, aguardasse que do Senhor, como diz o verso 12, Hebreus 12, 12, diante dos grandes desafios, ou melhor, por isso levante-se as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Eu quero falar uma palavra para você hoje. Quem tem algum motivo que você fala assim, isso está me cansando? Isso está me deixando cada dia mais cansado. Isso está se levantando na minha vida, cada dia, está se repetindo um dia após o outro, e tem colocado nas minhas costas um peso. Eu quero te dizer algo. A palavra de Deus nos apresenta que esse Deus, quando agora Ele vai se revelar, nós vamos ver agora, Deus sempre tem um propósito, até mesmo a disciplina, até mesmo aquilo que nós não entendemos muito bem, Deus está nos preparando para algo que Ele mesmo há de apontar e revelar-se. Deus não vai deixar você, a não ser que você não caminhe com Jesus, a não ser que você caminhe sozinho. Mas o convite para você, para todos que estamos aqui hoje é: caminhe de maneira que a sua vida possa semear de maneira desejosa. Senhor, eu quero a tua direção. Eu sempre cito porque é mais fácil os jovens. O padrão do mundo é: vá lá, transa com quem você quiser, com quantas pessoas você quiser. E o padrão de Deus é: mantenha-se casto. Aguarde o tempo que Deus trará uma pessoa para você. Vai conversar, já conversei com alguns jovens aqui, sobretudo alguns rapazes. O desafio que é ser crente, jovem, comprometido com Jesus, e dizer: eu vejo os colegas e a escolha parece que é tão fácil. Parece que as escolhas, inclusive, são prazerosas. E Deus está me chamando a viver uma vida de castidade, aguardando o meu casamento. Esse tipo de circunstância, ela aponta para um processo que Deus, Ele se revela como aquele que trará respostas. Por quê? Porque Deus tem um compromisso, não é com o seu bem-estar. Sempre digo isso. Deus tem um compromisso em forjar o seu caráter em Cristo Jesus. Deus tem um compromisso em não te dar apenas um prazer momentâneo. Deus tem um compromisso em dirigir sua vida
toda ela, da juventude ao último dia da nossa história aqui. A palavra de Deus nos apresenta que agora esse Deus faz algo especial com Abrão. Acompanhe comigo o versículo 1 ainda. Diz assim: quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse, vamos juntos, o que ele disse? Eu sou o Deus poderoso. Até aqui. Então, o primeiro aspecto que nós vimos, o homem é limitado. O homem, ele aponta para a necessidade de Deus. O homem, ele acha que por causa dos seus planos terem dado certo, ele já está resolvido, até que algo o frustre. Para apontar que ele é homem, ser humano, falho. E agora, 99 anos, e Abraão está olhando para Sara, Sara, nós fomos rebeldes, hein? Nós demos um jeitinho de botar a mão no plano de Deus e estragamos tudo. E olha a disciplina de Deus, 13 anos sem falar conosco. Eu fico imaginando a conversa, porque marido e mulher, meu irmão, minha irmã, é uma benção. A gente louva o Senhor e lava a roupa suja. Mas se você não tivesse, se você tivesse falado também, se ele aprendeu, ele levantou um altar e falou, vamos fazer o seguinte, ao invés de procurar quem está errado, vão dobrar os nossos joelhos diante do Senhor e levantar um altar ao Senhor? Eu creio que Abraão aprendeu a lição. Então, ele não deve ter ficado muito tempo, Ivanilda, discutindo com Sara. Mas agora, Deus diz assim, Abraão, e Abraão responde com 99 anos, ó Senhor, estou aqui. E Deus diz assim a Abraão, eu sou. E sabe como é que está aqui no original? Diz assim, eu sou o Senhor, El Shaddai, eu sou o Senhor, Todo-Poderoso, a despeito da sua fragilidade, a despeito dos seus 99 anos, eu sou, Abraão, o Deus El Shaddai. Diante da insuficiência de Abraão, diante de um homem amortecido com 99 anos, diante de uma mulher estéril com 89, Deus se revela a Abraão, se revela de maneira que eu sou. Ele diz, eu sou. E é a primeira vez na palavra de Deus que nós temos Deus se revelando com esse pronome, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E reparem, ele se revela a alguém frágil. Ele se revela a alguém necessitado. E ele diz, eu sou o El Shaddai. A palavra de Deus se revela, se mostra, trazendo entendimento a Abraão, que a resposta é, irmãos, é chuva só, viu? Pode ficar tranquilo, é chuva só. Já que ela para, e se não parar, não pode ir embora, né, Rogério Gomes? Tem que esperar. Então, até 10 horas, vocês vão embora, viu? Fiquem tranquilos. Chuva caída do céu, mandada de Deus. Amém? A palavra de Deus diz, João 15:15, sem mim, vamos falar forte? Sem mim, Deus está dizendo, Abraão, você é um homem de fé, Abraão. Eu que te chamei, Abraão. Presta bem atenção. Lembre-se disso. Você é falho. Você é frágil, você é limitado, mas eu sou o Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso. E Deus está dizendo para Abraão, Abraão, sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nenhum projeto seu será de sucesso. Sem mim, nada acontecerá na sua vida que durará eternamente. Deus se revela a Abraão, e Abraão começa a ter essa experiência com Deus. Deus começa a tratar Abraão, e Abraão começa agora a entender. Deus diz a Abraão, Abraão, eu sou o seu Deus, Abraão. Você está com 99? Sabe essa ruguinha que tem aqui, ó, que não tinha botox na época? Eu que permiti aparecer, Abraão.
Vamos inverter, né, Poliana? Para Sara, né? Sabe aquela ruguinha na Sara? Que ela tanto luta contra? Eu que coloquei. E diz que a Sara tinha não sei quantos anos, era uma mulher formosa, diz o texto bíblico. Graças a Deus, né? Naquele tempo não tinha tratamento estético. E diz o texto que Abraão ouve Deus falar com ele. E Deus revela desejo por Abraão. Deus está dizendo: Abraão, não tem nada na sua vida, nada na sua história, nenhum acontecimento qualquer que deixe de me interessar. Eu me interesso por você de maneira toda. A sua vida, Abraão, ela é chamada para caminhar comigo. Deus apresenta diante de Abraão um convite. Abraão está agora refletindo que ele pequeno é, mas Deus se revela como Deus El Shaddai. E eu quero então, já que eu fiz o convite, quem tem algum motivo que está cansado, preocupado, ansioso, eu quero te fazer esse convite. Você é pequeno, o pastor que vos fala pequenininho, mas o Deus da palavra, esse Deus que se revela por meio das Escrituras, Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, e Ele pode fazer o impossível. Ele disse assim: Abraão, eu sou o El Shaddai, eu que coloco vida num ventre que já está cansado, eu que dou vigor aos embriões, eu que abençoo e dou vida para que o útero seja fecundado. Eu sou, Abraão, o Deus El Shaddai. Nesse momento, eu fico lembrando do pastor Hernandes. Tem uma música agora do Sola. Qual é o nome dela que ele cita aquela passagem que quando ele pregou ficou famosa? Sabe quem eu sou? Ele diz: eu sou o Deus que se revelou ao povo de Israel quando saiu do Egito, protegendo com a nuvem durante o dia e com a coluna de fogo à noite. Eu sou o Deus que chamou e protegeu o povo durante o deserto. Eu sou o Deus que esteve intervindo todo o tempo da história dos filhos de Israel, para que vocês entendessem. Eu sou o El Shaddai. E eu quero convidá-lo nessa noite. Tudo o que acontece com você, sabe aquele problema? Tem gente que não tem problema nenhum, se torna um grande problema. Mas se for pessoas comuns, está cheio de problemas, dificuldades. E pode ser que hoje, de maneira especial, e eu oro para isso, na vida de dois, às vezes aqui, ele vai dizer: eu não aguento mais esse problema. E eu estou ouvindo que Deus é poderoso para resolver isso na minha vida. E eu quero te convidar nessa noite. Deus tem propósito sobre a sua vida. Deus deseja se revelar sobre a sua vida como Deus Todo-Poderoso. Curá-lo, libertá-lo, transformá-lo, santificá-lo para a glória dEle. Diz amém, se você crê. Tudo isso acontece na vida de Abraão. E Deus se revela a ele desejoso que ele viesse à presença de Deus. E eu convido você. Você veio aqui à toa? Você falou: não tem nada para fazer, fantástico, está enjoado demais, vou para a igreja. Vou para a igreja. Eu creio que não. Eu creio que você falou assim: eu vou buscar a presença de Deus. Eu vou louvar o Senhor. E eu desejo que Ele dirija a minha vida pela sua palavra, que Ele fortaleça a minha fé, porque eu sou pequeno, mas Ele é o Deus El Shaddai. Então eu quero convidá-lo. Se você tem um problema, resposta: o Deus El Shaddai pode resolver o seu problema. Isso não é teologia da prosperidade, teologia bíblica. Deus pode resolver o seu problema, não pode, divino? Deus pode resolver o meu e o seu. E um terceiro aspecto e último, observe o versículo 1 ainda. Diz assim: Deus diz:
o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Vamos continuar o versículo até o final? Vamos juntos? Ande na minha presença. Dá para jogar a NVI, Nova Versão Internacional, Cade? Dá, não dá? Joga para mim, verso 1. A Nova Versão Internacional traz uma palavra que vai fazer todo sentido nesse versículo 1. O chamado de Deus a Abraão é: Abraão, presta atenção, Abraão, eu não te chamei para você fazer de mim um Deus que se revela a você só nos problemas. Abraão, presta atenção, eu não me revelei a você para ser o seu guru. Abraão, eu não te chamei para você ter uma fé mística. De vez em quando você crê, de vez em quando você não crê. Eu te chamei, Abraão, para caminhar e andar comigo. De maneira, Abraão, que o chamado que eu tenho para você é que você seja, na minha presença. Vamos ver a NVI? Vamos ler juntos? Olha o que diz lá o final. Vamos lá comigo, lá no finalzinho, na parte final do versículo. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Vamos lá juntos. Ande e seja íntegro. No português, íntegro dá mais entendimento do que a palavra perfeito. Abraão era perfeito? Antes ele foi perfeito? Depois ele foi perfeito? Não. Mas a palavra íntegro tem tudo a ver com o chamado de Deus para Abraão. Então, o terceiro aspecto dessa noite, um convite a uma vida corandel. É a palavra em latim, que significa, pelos reformadores, uma vida vivida na presença de Deus. Corandel. Os reformadores disseram: não tem como viver mais a vida cristã sem o entendimento que vivemos todos os dias diante dos olhos do Senhor. O convite de Deus a Abraão é: Abraão, viva uma vida corandel, viva uma vida na minha presença e seja íntegro. Sabe qual é o contrário de íntegro, de integridade? Hipocrisia. É você não ser inteiro naquilo que você está fazendo. E o contrário disso é a hipocrisia. Você faz algo, mas você não está sendo o quê? Inteiro naquilo. Lembra de um episódio na Palavra de Deus que mostra bem isso? Vou lembrá-los. Você conhece o rei Saul? O rei Saul foi o primeiro rei ungido em Israel. Olha como é que ele era. Vê se ele era íntegro. Deus disse assim: envie, capítulo 15 de 1 Samuel, envie Saul a derrotar os povos inimigos. E tinha, de maneira específica, um rei, Agag, que ele deveria ir lá, vencer os inimigos e não deixar nada vivo. Saul foi, matou o exército, ficou feliz, e quando viu as ovelhas gordas, quando viu os bois, as vacas leiteiras, falou-se: o quê? Vou levar para Israel. E sabe o que aconteceu? Ele desobedeceu a ordem de quem? Deus falou: mate, tu não traga nada para cá. Sabe como é que foi o confronto do profeta com ele? Depois você lê na sua casa, 1 Samuel capítulo 15. Ele diz assim para o profeta, o profeta diz para ele: Saul, eu estou ouvindo esse balido de animais. O que é isso, Saul? E aí eu fico imaginando, né? A hora que ele viu o negócio apertar para o lado dele, o que ele fez? Curvou, prostrou em terra? Não. Ele diz assim: oh, meu Senhor,
é porque nós tivemos grande vitória. Então, nós trouxemos todos esses animais, cada vez vai apertando mais, né? Para prestar culto ao Senhor, e vamos prestar culto ao Deus de Israel, o seu Deus, inclusive ele diz isso, para o profeta. E sabe o que aconteceu? Deus mandou um recadinho para o profeta, diz para Saul que eu o rejeitei. Sabe por que Deus rejeita Saul? Porque não tem integridade. Ele não é inteiro naquilo que está fazendo. Ele faz de qualquer maneira. Ele faz sem discernir o que é agradar a Deus e o que não é agradar a Deus. Vamos fazer um paralelo? Não tem como não fazer, né? Quem é a referência de rei que temeu ao Senhor? Quem é? Davi. Mas a pergunta é, Davi foi falho? Pecador? Ninguém tem dúvidas? Ok. Mas olha o que ele diz. Diante das suas fragilidades. Ele diz assim, ó Deus, eu sou falho, mas eu tento agradar o Senhor, eu tento sempre fazer o bom, eu dou boas ofertas, eu sou dizimista, eu sou assim, bem crente, só falei ali, mas fazer o quê? Pouca coisa. Ele falou isso? Não. Ele falou assim, sonda-me, Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, Senhor, e revela o que está no meu íntimo. Conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. O que está dizendo? E me ajude, Senhor, e me socorra, Senhor, e me guie pelo caminho eterno. Davi tinha uma vida íntegra na presença de Deus. Ser íntegro. O convite de Deus a Abraão é, Abraão, seja na minha presença inteiro. E como é que nós vivemos isso? Diante da sua vida cristã, você diz assim, Senhor, eu não te levo de qualquer jeito. Eu não caminho contigo brincando de ser crente. Eu preciso que o Senhor me fortaleça dia após dia nas minhas fraquezas. Senhor, me levante quando eu estou caído. Senhor, me dê escape quando eu estou prestes a cair. Senhor, estende a tua mão, porque eu sou pó, eu sou necessitado e eu preciso do Senhor. Isso é integridade na presença de Deus e na vida de fé. A indiferença, Deus rejeita. E Deus chama Abraão para viver uma vida corandel. Uma vida vivida diante dos olhos de Deus. O pecado na vida de alguém que anda, caminha de maneira corandel é assim. O pecado acontece e ele diz, Senhor, pequei contra ti. Ajude-me, Jesus, a não cair mais. Socorra-me, Senhor. E essa relação aponta de maneira que agora o convite de Deus a Abraão é, Abraão, tudo que você for fazer, você fará agora na minha presença. Nada do que você fará será para você uma vida alheia a Deus. Tudo será pautada diante dos meus olhos. A sua vida será conduzida por mim e eu estarei com os meus olhos sobre você. Qual foi o grande problema do povo de Israel quando começou a caminhar depois de umas 3, 4, 5 gerações para frente? O povo de Israel se acostumou a invocar o nome do Senhor. O povo de Israel fez de Deus uma religião. Eles tinham coragem de levar animais mancos para ser ofertados. Vocês lembram dessa passagem? Ok? Eles tinham coragem. O sacerdote, o filho do sacerdote, colocava dentro do tacho de oferta a Deus. Eles colocavam a mão lá e tiravam para eles. Eles perderam todo o senso de reverência, de integridade diante de Deus. E sabe o que aconteceu com eles? Deus os destruiu.
Deus os destruiu. E a palavra de Deus aponta que a Igreja Católica Romana, no século XVI, vivia uma prática que era o ensino da palavra de Deus, não chegava às famílias durante a semana, porque a palavra de Deus também não era ensinada. Os reformadores vão se levantar e vão dizer: nós precisamos que toda a palavra de Deus seja pregada. E o que aconteceu? O povo de Deus começou a caminhar com a palavra de Deus. E uma certa vez, um sapateiro, impactado pela palavra de Deus. Lembrando, você quer ver uma igreja sensível à voz de Deus? Avivada pelo poder de Deus? Igreja de oração? Amém? Ame a palavra de Deus. Fora disso é histeria e emocionalismo barato. Sabe o que aconteceu? Lutero responde para o rapaz que o perguntou: eu sou um sapateiro e eu desejo servir a Deus. E ele, aguardando uma resposta: olha, entra para um seminário, se prepare. Qual foi a resposta de Lutero? Quem conhece essa resposta? Faça o que, divino? O melhor sapato que você puder, e venda por um preço justo, e você estará servindo a Deus da melhor maneira. A vida cristã é para ser vivida lá no trabalho, Anderson. A vida cristã é para ser vivida lá no namoro. A vida cristã é para ser vivida, corandel, diante dos olhos de Deus, em tudo o que nós fazemos, para a glória dEle. Você não foi chamado para entrar aqui, ser uma coisa, lá fora, ser outra. Isso Deus abomina. Deus se agrada de quem se apresenta inteiro, até quando você vem todo quebrado. Seja inteiro diante de Deus, diga assim: Senhor, me consagre, me ajude, me levante, me socorra, porque Tu és o Deus El Shaddai. Você pode fazer mulher estéril ter filhos? Não pode fazer um pecador igual eu, um homem santo? Pode. Pode. E a palavra de Deus nos apresenta que por meio da pregação, após a reforma protestante, o entendimento de viver uma vida corandel é: se você é um enfermeiro, seja o melhor da sua equipe. Se você é um profissional liberal, seja o melhor que você puder. Tudo que vier nas suas mãos, não faça para o governador, para o prefeito, não faça para o patrão, faça para a glória de Deus, porque a sua vida é vivida diante dos olhos de Deus que te chamou, e Ele tem um projeto diário sobre a sua vida. Eu quero terminar lá em 1 Coríntios, capítulo... perdi a referência. Joga aí para mim, Cade. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer coisa, 1 Coríntios, acha aí para mim rapidamente. Paulo disse, portanto, a mais antiga, a Almeida atualizada, todos nós conhecemos, né? Quer ou façam o quê? Achou? Portanto, se vocês comem, a gente não come? Está falando de comida só aqui? Não, irmão, irmã. É para que você e eu entendamos o seguinte: Deus está olhando para nós hoje domingo, e continuará olhando para nós na segunda, na terça, na quarta, na quinta, até chegar domingo novamente. Quer você coma, se alimente, quer você beba, necessidade básica, quer você faça qualquer coisa, formou, casou, comprou, vendeu, tudo você vai fazer sabendo e consciente que você faz diante dos olhos do Senhor, que tem compromisso com você. Quem deseja uma vida com os problemas resolvidos? Eu quero também.
Poxa, quero vencer esses problemas, né, Poliana? Cura, renovo, nós queremos vencer. E eu quero fazer esse convite para terminar. Você já reconheceu que você é pequenininho? Deus já te frustrou o suficiente para você estar cansado de procurar com as suas próprias forças? Deus já te levou ao esgotamento. E olha que Ele pode levar mais, hein? Ele pode te levar lá no esgotamento máximo, num leito de hospital. Mas Ele faz isso, sabe para quê? Para trazer você de maneira que você o reconheça, que não há nada que podemos fazer sem a presença do nosso Senhor. E tem um detalhe importante: Deus fez de Abraão um homem que teve sim um filho, e fez desse filho o filho da promessa, e muitos filhos vieram. Eu quero dizer uma coisa que eu creio: Deus tem poder para trazer paz à sua ansiedade. Diz amém. Deus tem poder para curar a depressão. Diz amém. Deus tem poder para dirigir sua vida profissional. Amém. Deus tem poder, cadê os pais? Para nos capacitar a educar os filhos na presença do Senhor. E eu desejo isso para a sua vida, mas eu quero terminar fazendo o seguinte convite. Deus deseja que você creia que Ele é aquele que Abraão faz algo agora que serve para mim e para você. Versículo 2 e versículo 3. Diz assim: farei uma aliança entre mim e você. Essa aliança não é nova. Porque se fosse nova, Eliana, prometia outras coisas. Ele faz a mesma promessa, então é a mesma aliança. Só que agora nós vamos ver daqui a pouco, no próximo domingo, que ele vai se revelando cada dia mais. Ele diz: farei uma aliança entre mim e você, e darei uma descendência muito numerosa. Não mudou a promessa. Mas versículo 3, quando Abraão ouve isso, olha o que ele faz. Abraão se prostrou com o rosto em terra. Abraão se prostrou com o rosto em terra. E eu quero terminar nesta noite. Meu irmão, minha irmã, você que nos visita, nosso convidado, eu desejo que Deus cure, que Deus liberte, que Deus transforme a sua realidade, que Deus te dê paz. Sobretudo, em primeiro lugar, você precisa viver rendido aos pés de Cristo Jesus. Pode ser que esse problema que você está vivendo é um outdoor de Deus dizendo: se renda e caminhe na minha presença, ser íntegro, ser perfeito, ou seja, seja inteiro e caminhe comigo. E sabe de uma coisa? É o caso de muitos aqui. Deus soluciona esse tipo de problema após nós rendermos nossas vidas ao Senhor. Depois surgem outros, viu? Não fique achando que vai vir depois tranquilidade somente, não. Para te fazer cada dia mais confiar no Senhor El Shaddai. E eu termino dizendo, Paulo declarou: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu não sei qual que é a sua situação. Problema no casamento? Problema na vida pessoal? Profissional? Mas uma coisa eu tenho certeza: Jesus se entregou por você porque Ele te amou. E Ele tem mais do que a solução desse problema momentâneo. Ele tem uma paz maravilhosa para você viver nela e fazer de Jesus o amor da sua vida por todo sempre. Eu quero convidar você a ficar em pé para nós